Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Enquanto os irmãos procuram, eu quero glorificar a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que tenho de adorar a Deus com toda esta igreja nesta noite. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Jairo Santana, toda a diretoria do ministério, pastores aqui presentes e toda a igreja reunida para adorar a Deus. Lucas, capítulo de número 15, eu vou ler apenas o versículo de número 32. Versículo de número 32 é uma expressão conhecida de todos nós, é a palavra de Deus para o nosso coração. Todos encontraram? Pode dizer amém? Amém. A Bíblia diz assim: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém. Eu gostaria que você guardasse essa expressão final do versículo, tinha-se perdido e foi achado. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, todos nós já conhecemos ele como o departamento de perdidos e achados da Bíblia, porque nele nós encontramos 3 parábolas que Jesus relata. A primeira parábola acerca de um pastor que tinha 100 ovelhas, e a Bíblia diz que ele perdeu uma dessas ovelhas e deixou 99 no deserto, indo após a esta ovelha que foi perdida. Esta primeira parábola, ela revela a coragem do pastor, tanto em deixar 99 sozinha para ir buscar uma, e também a coragem do pastor em enfrentar desafios para resgatar aquela ovelha que havia se perdido. E a Bíblia diz que quando ele encontra aquela ovelha, ele chama os amigos para se alegrar com ele, dizendo: já achei a ovelha perdida. A segunda parábola que Jesus conta neste capítulo 15 é acerca da mulher que tinha 10 dracmas, e a Bíblia diz que ela perdeu uma de suas dracmas. Ela ainda tinha 9, mas a Bíblia diz que por causa dessa uma que ela perde, a Bíblia diz que ela acende a luz da casa, varre a casa e busca com diligência, até que ela encontra aquela dracma perdida. E quando ela encontra a dracma perdida, a Bíblia diz que ela faz uma festa, convidando as amigas, dizendo: já achei a dracma perdida. E aí Jesus dá o prosseguimento, dizendo aqui assim: da mesma forma, haverá uma festa no céu, quando um pecador se arrepender. Por fim, Jesus conta a parábola do filho pródigo, do pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo pediu a ele parte da herança que lhe cabia, e a Bíblia diz que ele saiu para uma terra distante, para viver uma vida dissoluta, desregrada, sem limites, e a Bíblia diz que ele perdeu tudo, perdeu ao ponto de viver uma crise tão terrível, que a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. A única coisa que restou para esse moço foi alimentar porcos. Ele arrumou um emprego de dar comida para porcos, e a crise era tão grande que a Bíblia diz que ele desejava alimentar-se das bolotas que os porcos comiam. Quando ele está vendo aquela situação, ele cai em si e pensa: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo necessidade. E ele tomou essa decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros, ou como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que quando ele vem se aproximando de casa, o pai já o estava esperando. O pai aguardava ansiosamente o retorno do seu filho. A primeira parábola fala sobre coragem, a segunda parábola fala sobre perseverança, e a terceira parábola fala sobre a esperança do pai, que esperou todos os dias o filho voltar. E quando ele veio e encontra o pai, a Bíblia diz que ele
toma a palavra dizendo: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E quando ele fala isso, ele não consegue terminar tudo que ele ensaiou para falar, porque a Bíblia diz que o pai o interrompe e o abraça, e depois de abraçá-lo, pede que seja lhe trocado a roupa, colocado um anel novo, sandálias novas, e uma grande festa é realizada. Nesse contexto da festa, o filho mais velho chega e fica sabendo que a festa é porque o irmão mais novo retornou. E a Bíblia diz que ele se recusa a participar da festa, e o pai é obrigado a ir lá fora para convencê-lo. A Bíblia não diz se ele entrou, se ele não entrou, nós não sabemos desse detalhe. Mas o pai deu esta palavra para ele. Era justo a gente se alegrar. Era justo. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia então revela que havia a alegria do pai por ter encontrado ou reencontrado seu filho. E a expressão que eu disse para vocês guardar é essa: tinha se perdido e foi achado. Vocês sabem que a vida, irmãos, ela nos proporciona momentos bons e momentos difíceis. A nossa vida é assim: tem dia que a gente ganha e tem dia que a gente perde. Tem dia que a gente glorifica a Deus por coisas que a gente alcançou, mas tem dia que a gente chora por coisas que a gente perdeu. Ao mesmo tempo que tem um que se alegra porque conseguiu arrumar um emprego, tem outro que se entristece porque acabou de ser despedido do trabalho onde estava. Tem alguém que está feliz porque nasceu um ente querido, mas ao mesmo tempo tem outro chorando porque perdeu alguém também muito querido. E a vida é assim. Tem alguém que se alegra dizendo assim: olha, eu consegui comprar um carro. Aí tem outro que está chorando porque teve que vender o carro. Um está feliz dizendo: olha, consegui conquistar o sonho da casa própria. Consegui, mas tem outro que teve que perdeu a casa por algumas situações. A vida é assim. Tem alguém que está feliz porque tem saúde, alguém que sai do hospital dizendo assim: ó, recuperei a minha saúde. Mas tem outro que acabou de receber uma notícia ruim sobre o seu estado de saúde. A vida é assim. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Quando você ganhar, se alegra, mas não se empolga muito não, porque qualquer hora você pode perder. E se você perder, não desanima de vez, porque qualquer hora pode reverter o negócio e Deus fazer você ganhar de novo. A vida é assim. O que eu quero falar a vocês nesta noite é que apesar da vida ser desse jeito, cheia de perdas e ganhos, mas há coisas que eu e você não podemos perder jamais, independente das circunstâncias da vida. Independente do vale que você estiver passando, há coisas que nós não podemos perder. Independente das crises que sobrevierem sobre nós, há coisas, há valores que nós não podemos perder jamais. Por exemplo, eu e você, aconteça o que acontecer, irmão, haja o que houver, nós não podemos perder a alegria da salvação. Aconteça o que acontecer, a luta pode estar grande, mas nós não podemos perder a alegria da salvação. O problema pode estar nos assolando, mas nós não podemos perder a alegria da salvação. Tem hora que a enfermidade vai chegar, mas nós não podemos perder a alegria da salvação. Tem hora que a má notícia vai chegar na nossa vida, mas nós não podemos jamais perder a alegria da salvação. A alegria da salvação, ela independe das circunstâncias da vida. Significa que pode até não ter dinheiro, mas tem a alegria da salvação. Pode até não ter saúde, mas tem a alegria da salvação. Pode até estar passando por algum problema, mas tem a alegria da salvação. É por isso que eu gosto do Salmo 51, quando Davi ele está reconhecendo o seu pecado diante de Deus, e ele clama dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me e ficarei puro, purifica-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi ele ora a Deus clamando, e no versículo 12, a impressão que dá é que Davi está disposto a tudo. Ele está disposto a perder a coroa, ele está disposto a perder a posição de rei, ele está disposto a perder a fama, ele está disposto a perder tudo que ele conquista, mas no versículo 12 ele diz assim: torna-me dar a alegria da tua salvação.
Eu não quero perder a alegria da salvação. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que a gente chega à conclusão de que uma pessoa triste não produz. Alguém que está fazendo algo com tristeza não produz, só consegue produzir mesmo se fizer com alegria. Uma igreja triste, a coisa não anda. Um pastor triste, a obra não anda. Um pregador triste, a coisa não anda. Se você estiver servindo a Deus com tristeza, a tua vida fica travada. É por isso que eu e você precisamos de todas as formas lutar para termos em nossa vida, em todo tempo, a alegria da salvação. Aleluia. Eu era criança, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, quando meu pai era pastor de uma igreja ali em São Paulo, e tinha um irmão da nossa igreja, o irmão Joaquim, que ele era o porteiro da igreja, e ele era muito educado, ele era muito alegre, era um irmão que sempre que nós chegávamos lá, ele sorria para nós, ele comunicava bem, e ele viu que estava doente, e a doença dele se agravou, e ele não podia mais ir para a igreja. E eu lembro o dia que meu pai juntou os irmãos, alugaram uma Kombi, e disseram o seguinte: vamos lá visitar o irmão Joaquim. E foram visitar o irmão Joaquim, e eu lembro que a conversa no caminho era essa: olha, cuidado com o que vai falar com o irmão Joaquim, porque ele está mal. Então não vai chegar lá dizendo para ele que ele está mal. Nós estamos indo lá para confortar ele, para animar ele, para ajudar ele a criar ânimo, porque o médico desenganou ele. E aí nós chegamos na casa do irmão Joaquim, eu lembro como se fosse hoje, ficou aquele grupo de irmãos em volta da cama, eu fiquei pertinho dele assim, olhando para ele, e naquele meu pensamento seguinte: ele está mal, ele está mal, ele está mal, e ele vai morrer daqui a pouco. E aí os irmãos trouxeram uma palavra, se reuniram, ele agradeceu a visita, e no meio da visita ele falou para meu pai assim: irmão, canta o hino 202 da harpa. E aí começou a cantar: junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti, a perfume, a gozo exaltado, a delícias profusas ali. E quando estava cantando, eu olhei para o irmão Joaquim, e ele começou a chorar, e eu ali criança olhando para ele, pensando o seguinte: ele está mal mesmo. Ele está mal porque ele está chorando, olha aí como deve estar doendo alguma coisa. Só que do meio do hino para frente, além da lágrima, ele começou a falar em línguas estranhas. E aí eu falei: não, ele não está tão mal assim não. Não é tudo isso que falaram não. E ele ficou ali deitado, e quando terminou um hino, ele falou para nós e disse o seguinte: irmãos, fiquem tranquilos, eu sei que vocês vieram aqui para me consolar, mas Jesus já me consolou. Ele falou que vai me recolher, e eu já estou preparado. E aí ele falou assim: eu não posso mais levantar da cama, eu não posso mais ir na igreja, eu não posso mais tocar o meu instrumento na orquestra, eu não posso mais dirigir o meu carro, mas tem um negócio: eu não perdi a alegria da salvação, eu não perdi o prazer de servir a Deus. Aleluia. Irmão, vamos reconhecer, o cenário atual que nós estamos vivendo é um cenário de muita gente de cara feia, muitas pessoas de semblante fechado, porque aconteceu alguma coisa durante o dia, porque aconteceu alguma coisa lá na família, e aí vem para a igreja de cara feia, canta de cara feia, fica ali de cara feia, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer dar paz do Senhor para ninguém, chega, não fala com ninguém, vai embora, não fala com ninguém. E quando alguém vai falar: ô irmão, você está com a cara feia, irmão, você não sabe o que está acontecendo comigo, deixa eu em paz. Apesar das crises que eu e você passamos, nós não podemos perder a alegria da salvação. Por isso eu quero liberar para a tua vida São João, capítulo 16, versículos 20, 22 e 24. Versículo 20: a vossa tristeza se converterá em alegria. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Versículo 22: e ninguém vai tirar a tua alegria. E o versículo 24: e a tua alegria vai ser completa para a glória de Deus. Aconteça o que acontecer, não perca a alegria da salvação. Está difícil? Pelo menos tem. E tem mais, hein? Provérbios 15, 23, a Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Significa que quanto mais alegre você fica, mais bonito você fica também. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer encher o meu e o teu coração de alegria nesta noite.
Aleluia, aleluia. A segunda coisa que eu e você não podemos perder jamais, irmão. Aconteça o que acontecer, o tempo pode passar, a crise pode vir, os ambientes podem mudar, mas eu e você não podemos perder o temor a Deus. Eu e você não podemos perder o temor a Deus. Provérbios 1:7, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia, eu e você precisamos adorar a Deus com temor, servir a Deus com temor. Nós estamos vivendo um tempo em que o temor está descambando, está acabando. Nós estamos vivendo um tempo crítico. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você vai ver a Bíblia falando que Barnabé, quando a igreja estava começando a crescer, ele doou uma propriedade para a igreja, e Ananias e Safira olharam aquilo e para disputar com Barnabé, doaram também uma propriedade, mas a Bíblia diz que Ananias e Safira esconderam o valor da venda, e levaram só uma parte. Quando chegaram lá, mentiram para o apóstolo Pedro, mentiram para ele, dizendo que haviam vendido por um valor, quando na verdade foi feito por um valor mais alto. E quando Ananias contou aquela mentira para Pedro, Pedro olhou para ele e falou assim: Ananias, quem foi? Por que você deixou Satanás encher o teu coração para mentir? Fica sabendo que você não mentiu para homem, você mentiu para o Espírito de Deus. Ele olhou para Ananias e falou assim: ó, dá uma olhada para o chão. Ele olhou para o chão e falou: esses são os pés dos que te levarão para o cemitério. E a Bíblia diz que Ananias caiu morto na hora, irmão. Na hora ele morreu e levaram ele para o cemitério. 3 horas depois veio a esposa dele, a Safira: ô pastor Pedro, o meu marido passou por aqui. Ele deve ter olhado para ele e falou: ó, passou e já foi. Como é que foi o negócio aí? Ele deixou a oferta lá? Deixou. Quanto que foi o valor? Eles tinham combinado uma mentira em casa, irmão. Por que combinaram uma mentira? Porque perderam o temor. Uma pessoa que perde o temor, ela mente, ela calunia, ela faz fofoca, ela inventa história que não existe. Mas se a gente tiver temor, nós vamos andar na verdade, e isso não vai acontecer na nossa vida. A Bíblia diz que Pedro olhou para ele e falou: ô Safira, por que vocês mentiram? Não precisava, era só vocês terem guardado o valor para vocês, e não precisava vir mentir aqui. Olha para o chão. Ela olhou e falou: o que tem? Esses são os pés dos que acabaram de levar teu marido para o cemitério, e é para lá que você vai também. E a Bíblia diz que ela caiu morta. Aí no versículo 11 ou no versículo 14 do capítulo 5, a Bíblia diz assim: e caiu um grande temor sobre toda a igreja. Alguém olhou e falou assim: ó, vamos parar de brincar de crente, hein? Vamos parar de viver uma vida dupla, hein? Vamos parar de combinar mentira e vamos andar na presença de Deus, porque Ele está vendo todas as coisas. Ô irmão, se eu e você servir a Deus com temor, o nome dEle vai ser glorificado nos nossos cultos, porque temor fala de respeito, temor fala de reverência, temor fala de cuidado em adorar a Deus. Nós não nos reunimos aqui para tributar glória ao homem. A nossa reunião é única e exclusivamente para glorificar o Senhor dos senhores. Quem pode levantar a mão e glorificar a Ele nesta noite? Aleluia! Aconteça o que acontecer, nós não podemos perder o temor a Deus. Em terceiro lugar, eu e você temos que lutar, aconteça o que acontecer, irmão, para não perder a unção de Deus. Porque o tempo está passando, e sabe o que eu acredito? Que a unção de Deus ainda faz a diferença no ambiente. Faz. Seja através do louvor, seja através da palavra, seja através do toque de um instrumento, seja através de uma conversa. Tudo que nós fizermos, a unção faz a diferença. Faz. Alguém precisa entrar nos nossos cultos, ouvir os nossos louvores, ouvir a palavra e dizer: tem um negócio diferente aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou falando da unção de Deus. Lá no Salmo 92, o versículo 10, o salmista disse assim: Senhor, derrama sobre nós azeite fresco. Deus está interessado a cada momento da nossa vida, a cada culto, derramar azeite fresco no ambiente. A unção dele pairar sobre o ambiente, e ninguém voltar para casa do jeito que entrou. Você pode até entrar triste, mas volta alegre. Você pode até entrar fraco, mas sai fortalecido. Você pode até vir desanimado,
desanimado, mas volta para casa renovado com a presença do Senhor. A unção de Deus faz a diferença no ambiente. Só que a gente tem que tomar cuidado com aquela expressão de Juízes capítulo 16. A Bíblia diz que Sansão brincou tanto com Dalila, contando para ela onde estava a força, e ele pelo menos 3 vezes ele contou uma história mentirosa. Ele contou um jeito, não era. Ele contou outro jeito, não era. Ô Sansão, me fala onde está a tua força. Ele contou outra coisa, não era. Até que a Dalila, irmão, tem gente que brinca tanto com o pecado, que não percebe que a unção foi embora. Isso é sério. Porque ele brincou tanto ali com Dalila, até que a Bíblia diz que ela descobriu o coração dele. Quando ela descobriu o coração dele, a Bíblia diz que ela fez ele deitar no colo dela e ele dormiu. E quando ele dormiu, ela chamou um filisteu que cortou o cabelo de Sansão. Quando cortou o cabelo de Sansão, ela disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti mais uma vez. Aí a Bíblia diz que ele acordou e falou assim: ó, eu me levantarei mais uma vez. Olha, eu vou pregar mais uma vez, vai dar certo. Eu vou cantar mais uma vez e vai dar certo. Aí no versículo 20 do capítulo 16 a Bíblia diz: mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Aleluia. Eu e você precisamos lutar para que a unção de Deus continue pairando sobre o ambiente. Estou falando de cultos espirituais. Estou falando de cultos fervorosos. Eu estou falando de uma adoração genuína. Eu estou falando de um louvor genuíno. Eu estou falando de uma palavra genuína que vai trazer fortalecimento para as nossas vidas. Aconteça, irmão, pelo amor de Deus, nós somos a Assembleia de Deus e nós não podemos perder a nossa identidade. Pastor, qual é a nossa identidade? É a identidade do bom testemunho, da boa conduta, de alguém passar em frente à igreja e às vezes perguntar para mim, para você: que igreja você é? E você dizer assim: eu sou da Assembleia de Deus. E a pessoa olhar e falar assim: é aquela que é barulhenta? E você: é essa mesmo. É aquela que fala outras línguas que a gente não entende nada? Essa mesmo, e eu também faço parte deste povo espiritual. Aconteça o que acontecer, nós não podemos perder a unção de Deus. 4º lugar, irmão, aconteça o que acontecer, não perca a tua família. A nossa família é projeto de Deus. A família está sendo atacada de uma forma terrível. Os casamentos estão falindo. O relacionamento familiar está quebrando. O mau uso das redes sociais está desestabilizando e desmantelando a família. O Brasil está batendo recordes anuais de divórcios. E esse índice está aumentando dentro da igreja também. Nós estamos vivendo um tempo crítico no que diz respeito à família. Muitas distrações, muitas ocupações, terceirização da criação dos filhos. E a família está ficando fragilizada. E eu e você precisamos lutar para não perder a nossa família. Casou, luta para ficar casado até que a morte separe. Você tem pai, tem mãe, é solteiro, obedece teu pai e tua mãe. É casado, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os dias que Deus te dá sobre a face da terra. As pessoas estão perdendo a esperança no tocante à família, irmãos. Estão perdendo a esperança no que diz respeito à família. Tem gente que está passando por crise na família e perdeu a esperança. Tem gente que está passando por crise no casamento e está querendo desistir do casamento por causa da crise que está vivendo. E na verdade é isso que o diabo quer, que eu e você desista da família. Se você ler 1 Samuel capítulo 30, você vai ver que os amalequitas sequestraram a família de Davi. E quando sequestraram a família de Davi, a Bíblia diz que Davi chorou. Mas se ele ficasse só chorando, ele não recuperava a família. A Bíblia diz que ele entrou na presença de Deus e falou: Senhor, eu me levantarei para ir contra os amalequitas e trarei a minha família de volta. Deus olhou para ele e falou: levanta
levanta e sobe porque eu sou contigo. Você vai recuperar a tua família, você vai recuperar a tua esposa, você vai recuperar os teus filhos. Sobe. E a Bíblia diz que Davi subiu e recuperou tudo o que o inimigo havia roubado. Aleluia. Pastor, mas a minha família está numa situação crítica e não tem como restaurar, não tem como resolver. Tem. Você sabia que eu e você estamos aqui através do trabalhar de Deus numa família falida? A razão de estarmos aqui hoje, 22 de junho de 2022, é porque Deus trabalhou numa família falida. Lê lá o livro de Ruth, você vai ver a Bíblia falando de Elimeleque. Era casado com Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E aí veio uma crise, a Bíblia diz que eles eram efrateus de Belém de Judá. Veio uma crise, assolou a casa deles, eles mudaram para Moabe. Só que quando chegou em Moabe, a Bíblia diz que Elimeleque morreu. E depois que Elimeleque morreu, os filhos de Noemi casaram com 2 moabitas, Ruth e Órfão. Só que aí a Bíblia diz que os 2 filhos de Noemi também morreram, Malom e Quilion. E ficou 3 mulheres viúvas. Noemi viúva, Ruth viúva e Órfã viúva. 3 mulheres. A Noemi chamou as 2 e falou: minhas filhas, volta para a família de vocês, porque a minha família acabou. Não tem mais o que fazer. Eu não posso mais gerar filhos. E ainda que eu pudesse gerar, até eles crescerem, vocês já teriam envelhecido. A Bíblia diz que a órfã voltou. A Ruth olhou para ele e falou: não, onde quer que tu fores, eu irei também. Aonde tu pousares, eu pousarei. Aonde você morrer, eu morro também. E aonde você for sepultado, eu quero ser sepultada também. Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Vamos junto. E a Bíblia diz que Ruth e Noemi saíram de Moabe e voltaram para Belém. Quando elas chegam em Belém, as pessoas olham para Noemi de longe e dizem assim: não é essa Noemi, porque o nome Noemi significa doce, agradável. Ela diz: não me chamem mais de Noemi, a partir de hoje o meu nome é Mara, porque Mara significa amargurada. A mão de Deus foi contra a minha casa, a mão de Deus foi contra a minha família, a minha história familiar acabou. A Bíblia diz que elas entram em Belém e no dia seguinte, Ruth vai arrumar um serviço para tentar sustentar a sogra. E lá no capítulo 2, no versículo 3, a Bíblia diz assim: e caiu-lhe em sorte entrar no campo de Boaz. Ela entrou no campo de Boaz sem querer e começou a trabalhar. O Boaz viu ela trabalhando, perguntou para alguém: quem é aquela moça trabalhando? Aí alguém falou: é a Ruth, a nora da Noemi. Elas voltaram de Moabe e ela está tentando ajudar a sogra. Aí a Bíblia diz que Boaz deu a ordem de que se derramasse mais espigas para Ruth. E aí ela chegou em casa com aquele monte de espiga. Quando ela chega em casa com aquele monte de espiga, Noemi recebe ela e fala: minha filha, o que é isso? Ela falou: eu fui trabalhar no campo e trouxe tudo isso. Ela falou: mas você trabalhou onde? Fui trabalhar num campo de um homem chamado Boaz. A Bíblia diz que a Noemi levantou as mãos para o céu e disse: minha filha, Deus não se esqueceu da nossa família. Eu não sei qual é o tipo de crise que você possa estar vivendo na tua casa. O Deus da família não se esqueceu da tua família. Oh, glória! Aleluia, Deus vai fortalecer o lar de alguém aqui nessa noite, hein? Alguém falou que estava perdido, mas Deus está revertendo a causa hoje. Vai ter livramento, vai ter vitória, vai ter escape, vai ter milagre na tua casa. Quem acredita? A Bíblia diz que com o passar dos dias, não é que o Boaz apaixonou pela Ruth, e a Ruth apaixonou pelo Boaz, mas a Bíblia diz que eles não podiam casar porque tinha um parente mais próximo do que Boaz. Mas ele foi lá, conversou com o rapaz, e ele conseguiu convencer o rapaz a desistir do casamento, e a Bíblia diz que o Boaz casou com a Ruth. Aí a Bíblia diz lá nos últimos versículos do capítulo 4 de Ruth: e Boaz de Ruth gerou Obed. E quando Obed nasceu, aleluia, a Bíblia diz que a Ruth pegou o Obed no colo, foi na casa de Noemi, bateu na porta. A Noemi veio, ela mostrou o Obed e falou: vê, está aqui, ó, pega ele, segura ele, tu és afamada em Belém. Como assim? Aqueles que viram o estrago da tua família agora estão vendo a tua família restaurada.
Aqueles que viram a tua família sendo quebrada, agora estão vendo Deus trabalhando na tua família. Aleluia. E o texto é lindo, irmão, porque ele termina assim: Boaz de Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, rei de Israel. Não, agora para a gente dar glória a Deus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 5, a Bíblia diz assim: Boaz de Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode levantar a mão para o céu e glorificar o Deus da família? Aleluia! Tem esperança para a tua casa, tem esperança para o teu casamento, tem esperança para a tua família. Não interessa o que o diabo falou, a palavra do diabo vai cair por terra, e o que vai prevalecer é a palavra de Deus para a tua casa. Orabacalabaxaia. Oh glória, oh glória. Aconteça o que acontecer, não perca a tua família, irmão. Se segura com a tua família. A crise vai passar, e a tua família vai estar fortalecida e firmada na rocha, que é o lugar onde ela deve estar. E por último, finalizo. Aconteça o que acontecer, irmão, não perca a presença de Deus. Aleluia. Luta para não perder a presença de Deus. Eu e você precisamos lutar para continuar sentindo a presença de Deus. Aleluia. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Se Ele é onipresente, significa que dá para sentir a presença dEle em qualquer lugar. Aleluia. Aqui principalmente, porque aqui é um ambiente propício de adoração, mas dá para sentir a presença dEle na nossa casa, dá para sentir a presença dEle no trabalho, dá para sentir a presença dEle dirigindo o carro, dá para sentir a presença dEle. Eu e você precisamos lutar, porque o difícil e ruim, irmão, não é perder a presença de Deus. O difícil é quando a gente perde, não percebe e não se esforça para recuperar. Se você ler Êxodo capítulo 32, você vai ver lá, quando Moisés sobe no capítulo 24 para o monte, e aí no capítulo 32, Deus manda Moisés descer dizendo o seguinte: o povo se desviou. E aí Deus olha para Moisés e diz o seguinte: avisa para o povo que a minha presença não vai mais com eles. E a Bíblia diz que Moisés desceu, voltou para o povo e disse o seguinte: pessoal, agora nós vamos, mas sem a presença de Deus. Mas quem é que vai com nós? Um anjo. Só que se você ler os capítulos anteriores, o anjo já estava lá. O que Moisés queria, a presença de Deus. É por isso que ele olha para Deus e diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não tem como caminhar sem a tua presença. Não dá para fazer culto sem a tua presença. Não dá, eu vou cantar, mas não dá para cantar sem a tua presença. Eu vou pregar, mas não dá para pregar sem a tua presença. Eu vou liderar, mas não dá para liderar sem a tua presença. Tem que ser com a tua presença. E Deus olhou e falou: mas o povo é obstinado, é duro, é difícil de coração. Não tem como. Deus olhou e falou: não. Moisés olhou e falou: Senhor, se a tua presença não for, nós não vamos. Não tem como. Aí no versículo 15 do capítulo 33, Deus olhou para ele e falou: tá bom, Moisés, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Aleluia, aleluia. Eu imagino Moisés voltando e dizendo para o povo dele: ele vai com a gente, a presença dele vai conosco. A Bíblia, irmão, Moisés, ele já poderia se contentar com essa palavra de Deus, não é verdade? Mas Moisés foi tão ousado que ele olhou para Deus e falou: Senhor,
já que a tua presença vai conosco, eu queria fazer mais um pedido para o Senhor. O que você quer, Moisés? Rogo-te que me mostres a tua glória. Eu quero contemplar a tua glória. Moisés, mas o que você está pedindo? Homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo. Ele falou, Senhor, mas eu quero contemplar a tua glória. Deus diz, mas não dá. Mas faz o seguinte, Moisés, santifica hoje e sobe o monte amanhã. Santifica hoje e sobe o monte amanhã. Vou repetir, santifica hoje e sobe o monte amanhã. No capítulo 4, Deus dá a receita e diz assim, ó, você sobe e eu desço. Esse subir aqui, irmão, não é subir de posição, de cargo, não. É subir o nível da nossa adoração. É melhorar o nível da nossa adoração. Deus estava dizendo para Moisés, melhora o nível da tua adoração, que eu desço com a minha presença sobre a tua vida. Melhora, Moisés, santifica hoje, sobe amanhã em consagração. E a Bíblia diz, irmão, que ele consagrou naquele dia, subiu, e Deus deu a receita para ele, entra, sobe o monte, tem uma rocha, e na rocha tem uma fenda, esconde na fenda da rocha, que eu vou passar com a minha mão, eu vou colocar a minha mão na rocha, e vai dar para você me ver pelas costas, Moisés. Irmão, você já imaginou isso? O Moisés, ele sobe o monte, ele entra na fenda da rocha e Deus passa naquele monte de uma forma tão poderosa. E a Bíblia diz que Deus coloca a mão na fenda da rocha. Eu imagino Deus colocando a mão e passando assim, ó. Colocando a mão, e conforme Deus vai passando, ele vai tirando a mão. E a Bíblia diz que quando Deus passa, Moisés olha para ele e vê ele pelas costas. Por que a Bíblia diz isso? Porque a Bíblia diz que quando Deus passou, Moisés deu um grito, ele deu um clamor, ele gritou, porque eu duvido alguém sentir a presença de Deus e ficar calado. Eu duvido. Não tem como, irmão. Não tem como, pastor, mas eu sou um crente bem quietinho. Não, o dia que você sentir a presença de Deus, você vai querer extravasar de algum jeito. Ou você vai levantar a mão, ou você vai querer ficar de pé, ou você vai querer se ajoelhar, ou você vai querer deitar no chão, tem hora que dá vontade de sair correndo. A presença de Deus é coisa fenomenal. Eu lembro que eu estava pregando ali em São Paulo, perto da Anchieta, no Jardim Maristela, faz uns 4 anos isso aí. E no final da mensagem eu estava orando com a igreja. Orando com a igreja, e aí eu escutei um barulhinho de rangido, e aí eu fiquei procurando aquele barulho, era mais ou menos assim, ó. E quando começou aquele barulhinho, eu fiquei procurando a igreja. Aí quando eu olhei para o meu lado direito, tinha um rapaz no cantinho lá, na cadeira de rodas. Ele estava assim, ó. E a cadeira de rodas. Eu distraí um pouquinho e fiquei olhando. Aí o pastor que estava vendo, ele viu que eu parei de orar e eu fiquei olhando. Ele veio perto de mim e falou assim, Alain, é assim que ele sente a presença de Deus. Ele é tetraplégico. Ele não consegue falar, ele não consegue ouvir. Ele não consegue mexer as mãos, ele não consegue mexer os pés, ele não consegue mexer. A única coisa, o único movimento que ele consegue fazer é do tronco. É a única coisa que ele mexe. Ele consegue balançar o tronco. E quando ele balança o tronco, a cadeira de rodas dá glória a Deus no lugar dele. E a igreja, o fogo pegando e a cadeira. Peraí, irmão. Se uma pessoa que não ouve, que não consegue levantar a mão, que não consegue ficar de pé, consegue sentir a presença de Deus, eu e você não podemos ficar fora desse fogo. Cada culto é uma oportunidade para eu e você sentir a glória e a presença dele sobre a nossa vida. Oh, aleluia! A palavra de hoje é essa: tinha se perdido, mas foi achado. Pastor, eu perdi a alegria da salvação. Hoje, até o término do culto, você pode orar e dizer, Senhor, eu perdi, mas hoje eu quero achar de novo. Pastor, eu perdi o temor a Deus. Não, até o fim do culto você pode orar e falar, não, tinha perdido, mas foi achado.
Aleluia. Talvez alguém perdeu a unção de Deus, mas até o final do culto, na oração final, Deus pode reverter isso, você sair daqui debaixo da unção de Deus. E quando você chegar na tua casa, alguém vai falar, você está diferente. Aí você vai falar, não, eu tinha perdido, mas foi achado. Eu tinha perdido, mas eu senti que algo mudou na minha história, algo mudou na minha vida. Aleluia. Eu espero, desejo muito que a cada dia o temor de Deus, a presença de Deus, a alegria da salvação, a unção de Deus, a nossa família continue cada dia forte, triunfante e vitoriosa na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esta igreja. Aleluia. Pode fazer uma oração, pastor? Fique de pé com a permissão do pastor, por favor. Aleluia. 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 Eu quero encerrar esta minha participação orando com vocês. Mas antes de orar, eu preciso perguntar se tem alguém que ainda não é crente, ou que se afastou da igreja. Talvez você se afastou, tinha se perdido, e é hoje dia de se reencontrar de novo na presença de Deus. Talvez você tenha o desejo hoje, e a oportunidade, de se reconciliar com Cristo, de voltar para a presença de Deus. Se houver alguém que deseja entregar-se para Jesus, ou voltar para a igreja, dê um sinal com a tua mão que nós vamos orar por você. É dia de recuperar aquilo que foi perdido. A alegria vai voltar. O temor vai voltar, a unção vai voltar. Talvez a tua família está desmantelada, mas Deus tem algo extraordinário para fazer na tua casa. Aleluia. Talvez você perdeu a presença de Deus, mas nessa noite é dia de recuperar aquilo que foi perdido. Tinha se perdido, mas foi achado. Há alguém que deseja se entregar para Jesus? Se não há, que Deus te abençoe, te ajude, te dê outra oportunidade. Aqui tem alguns pedidos de oração que o pastor pediu para orar. Peço oração para o presbítero Júlio Ferreira, que está internado no HC Campos, em estado grave. Presbítero Djalma pede orações em favor de sua mãe que está com Covid. Irmão Celso Sturari roga as orações para seu colega de trabalho, Rogério da Silva, que está entubado na UTI, só um milagre. Irmão Rodrigo pede oração por sua saúde, por uma porta de emprego, por sua vida espiritual e sentimental. Vamos orar, irmãos? Crendo, você consegue levantar as mãos para o céu sem ira e sem contenda, com alegria. Vamos interceder por estas vidas neste momento. Pai, nós estamos na tua presença nesta noite. Eu te glorifico por esse momento extraordinário que passamos aqui na tua presença. Meu Deus, é uma noite que eu tenho certeza que o Senhor está recuperando coisas que foram perdidas. Tem alguém que pode ter perdido a alegria da salvação, mas é noite de reaver. Alguém que perdeu o temor, mas é noite de reaver. Alguém que perdeu a tua unção, mas é noite de reaver. Alguém que está perdendo ou perdeu a família, mas há esperança de reaver. Alguém que perdeu a tua presença, mas há esperança de reaver. Nesta noite, enquanto nós estamos orando, envia sobre nós o renovo espiritual. Renova a nossa força, renova a nossa alegria, renova o nosso vigor, renova o nosso ânimo, renova o nosso fervor espiritual, nosso amor pela tua obra, para que o teu nome seja glorificado. Os pedidos de oração que foram feitos nesta noite, eu apresento diante de ti. Oro pelo presbítero Júlio Ferreira, oro pelo presbítero Djalma, oro, Deus, pelo Celso Sturari, oro pelo Rogério da Silva, eu oro, Senhor, pelo irmão Rodrigo, eu oro para que eles sejam alcançados nesta noite, pela tua bênção, pelo teu socorro, pelo livramento, pela cura, pela restauração, pelo milagre, pela tua presença que muda a história e que faz coisas tremendas. Abençoa o teu povo com toda sorte de bênçãos. Envia, ó Deus, o livramento e o fortalecimento a cada um de nós. Nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Quem diz amém?